A gente está no contato agora de Gerardo Portela, que é especialista em situações de gerenciamento de crise. Muito bom dia, Gerardo. Muito obrigada pela sua participação conosco. Bom dia. Como é que você analisa esse acidente, esse susto aí em um canal de transporte vital e tão importante aí para os trabalhadores, pessoas que seguem caminho pelo Rio de Janeiro logo de manhã, nessas características que a gente tem até agora, apesar da Supervia ainda não ter levantado o motivo desse acidente? Bom dia, Patrícia e aqueles que nos acompanham na Band News TV. Nós temos aí um acidente, uma grande colisão com duas composições no sentido Deodoro, em plena estação de São Cristóvão, uma das maiores estações do Rio de Janeiro. Então, essa colisão aconteceu e deixou uma vítima, que na verdade é um dos maquinistas, né, trapeado no nosso linguajar, ou seja, preso numa armadilha de enclausuramento nas ferragens, e uma luta dos bombeiros na tentativa de usar a boa técnica para fazer o resgate com vida dessa vítima, né? Imagine aí a situação, prolongamento, então eles devem estar monitorando os sinais vitais deles e cuidando para que ele possa resistir o máximo de tempo e fazer o resgate com a maior integridade possível dele. As causas desse acidente vão ser investigadas e a gente sabe que pode ser relacionada com a própria via, né? Problemas na via, nos trilhos, nas sinalizações, pode ser nas próprias composições, nas locomotivas, nos equipamentos da própria trem, no caso, e também relacionados ao controle da sala de controle principal. Faz todo o controle de tráfego, e esse seria um foco maior de atenção, uma vez que a ideia é que não haja colisões como essa, eles trabalham lá para evitá-las. Agora, Gerardo, a gente mostra aí, são imagens ao vivo, inclusive, né, que a gente acaba transmitindo para quem assiste agora o Band News, e a gente vê ali o pequeno trecho em que os bombeiros têm acesso a esse maquinista e a importância, queria que você nos dissesse, deles manterem esse maquinista acordado numa situação como essa, que já leva quase 3 horas, né? O maquinista, ele é um profissional, então ele tem seus treinamentos, ele sabe o equipamento que ele controla, que ele trabalha, né? Então ele sabe, ele tem treinamentos com relação a acidente, mas óbvio, um acidente como esse o coloca como vítima, e mesmo com o treinamento, com toda a orientação que ele tem a respeito do trabalho dele, ele está numa atmosfera psicológica extremamente difícil. Os socorristas devem estar trabalhando para levantar o moral dele, mantê-lo alerta ainda, em vigília, em situação que ele possa interagir com a equipe, e as equipes devem estar monitorando também seus sinais vitais. O Corpo de Bombeiros ele possui um corpo de médicos, paramédicos, enfermeiros especializados em tipos de resgates radicais e difíceis como esses. E então eles estão monitorando esses sinais, muito provavelmente até uma situação limite eles vão admitindo a possibilidade de tirar as ferragens, e se chegar num extremo e houver condição de tirá-lo, mesmo que tenha que fazer algum tipo de dano, causar algum dano, às vezes está com a mão presa, às vezes está com o pé, e se isso for possível, eles podem passar para uma ação mais radical. Mas o fato é que a paciência é que constrói um resgate de êxito nesse sentido. Se ficarem afoitos e fazerem movimentações na estrutura sem cuidado, você pode ter aí um deslocamento relativo de uma parte, porque estão encavalados, né? Os trens estão encavalados. Então, se essa movimentação acontecer, você pode ter aí um dano irreversível que comprometa a vida da vítima. Então, é preciso ter paciência, manter o moral elevado e ir de peça por peça, um resgate cirúrgico, difícil, trabalhoso. As ferragens são muito pesadas em locomotivas e vagões de trens, porque são equipamentos robustos, dos mais pesados, de categoria mais pesada na área de indústria mecânica. Então, é preciso ter paciência
e eu creio que os bombeiros estão fazendo o melhor possível, usando equipamentos como desencarceradores, serras, maçaricos de corte, mas é claro, até esses equipamentos encontram seus limites, e aí é preciso um trabalho muito, muito minucioso, de paciência, para encontrar uma saída e conseguir tirar com vida essa vítima. Eu acredito, eu penso positivo, eu acho que o pior seria, no primeiro impacto, você ter a perda humana. Então, se ele sobreviveu até aqui, é porque ele vai conseguir. A gente trabalha, o resgatista tem esse espírito de trabalhar para a vida e pensar na vida, na solução, e não na dificuldade apenas. Exatamente, Gerardo. A gente, em uma imagem, inclusive, fechada ali do ponto onde os bombeiros têm acesso à vítima, ao maquinista, a gente consegue contar em mais de 10 bombeiros facilmente se locomovendo por um pequeno espaço, né? Como que essas equipes, num momento como esse, aí dramático, de muita tensão, se dividem em vários objetivos, né, que precisam ser alcançados? Eu não sei exatamente quais são as prioridades, mas existe a questão de manter o estado de saúde do maquinista, de cortar a composição, de já preparar espaço para quando ele for retirado. Como é que elas se organizam aí em meio a tanta tensão? Imagine que você sai para trabalhar normal no seu dia a dia e de repente toca lá o alarme, você entra na viatura e encontra esse cenário. Então, essas pessoas que trabalham no Corpo de Bombeiros e em outras equipes da indústria de risco, das indústrias em geral, que trabalham com engenharia de resposta à emergência, elas têm que ser treinadas antes, para que na hora que aconteça, não é a hora de aprender. As lições vão ser aprendidas para os próximos, mas para aquela emergência eles têm que vir preparados. Então, eles vêm preparados para fazer gerenciamento da crise e é dividido em tarefas, tem a parte médica, tem a parte de acesso mecânico da vítima, de equipamentos, de logística da área, de prevenção de incêndio. Então, tudo isso tem que ser feito também em harmonia com outras forças, como força policial, e as tarefas são divididas. Apesar da quantidade de pessoas ali, realmente o número de pessoas às vezes pode até atrapalhar o excesso de pessoas, mas de uma maneira organizada, e cada um que tem essa capacitação, ele consegue entender que a hora do seu papel e a hora de se retirar. Então, é um serviço difícil, complexo, mas que existe técnica e especialização para realizá-lo. A gente vê aí vários bombeiros trabalhando, Gerardo, cada um, claro, a maioria com capacetes laranjas, mas alguns com capacetes brancos, outros pretos. Isso diferencia o tipo de função aí? Dependendo da força, né? Se for uma indústria, você tem os brigadistas. Se você for uma força de corpo de bombeiros, você tem os bombeiros. Eles têm os códigos para fazer essa divisão de tarefas e também em termos de autoridade, né? Em relação à autoridade. E aqueles que são da parte médica, eles têm uma cor, aqueles que são da parte de prevenção de incêndio, outra, e tem as patentes também, que tem vários sinais para você identificar isso no cenário de resposta à emergência. E cada força tem a sua maneira de trabalhar e seus protocolos para evitar a desorganização num cenário que já é desorganizado pela sua própria natureza de ser, né? Então, você entra com uma capacitação de gerenciamento de crise, lembrando que você precisa estar preparado antes para que na hora que aconteça você já saiba o que fazer, porque não há tempo, as decisões são rápidas e você também não pode se precipitar, porque se fizer um movimento precipitado, você pode provocar um deslocamento, às vezes de 2, 3 centímetros apenas, mas suficiente para romper um vaso de uma pessoa que está com o braço preso, alguma coisa assim. Então, é um trabalho que exige muita técnica, muita perícia e muita estrutura emocional. Eu acredito também que o pessoal da área médica esteja trabalhando essa parte com a vítima, tentando mantê-lo com moral elevado, para que ele possa suportar isso tanto tempo quanto for necessário para que ele saia íntegro. Depois, às vezes, uma precipitação, alguém depois pode falar assim, poxa, se eles tivessem me esperado mais um pouco, eu tinha saído com todos os dedos das mãos. Então, o trabalho é feito dentro dos protocolos técnicos para evitar as perdas desnecessárias. Só termos as perdas, aquelas que não tem como evitar.
Acredito que nós vamos ter um final feliz, penso positivo, né? Eu acredito que esse trabalho não vai ser em vão, nós vamos ter aí essa pessoa saindo e acredito no trabalho que está sendo feito. Ok, vamos torcer por isso. Então, muito obrigada, Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco, trazendo sua análise